Hoje no Paraná S.A., o presidente do Porto de Paranaguá, Luiz Henrique Dividino. Bem-vindo ao programa, Luiz. É um prazer estar contigo. Luiz, começando, o que é o dia a dia de um presidente, a vida operacional dentro de um porto, aí na carreira executiva? A atividade portuária por si só, ela te exige 24 horas por dia online, né, em tempo real. Mas o planejamento eu acho que é a parte principal, né? Nada acontece por acaso. Nós, só para dar algum exemplo, nós temos um planejamento estratégico da companhia que sempre nos dá um horizonte mínimo de 20 anos, nós temos que ter isso. E temos um planejamento, por exemplo, da logística de caminhões que chegam 5 dias antecipados, ou seja, nós sabemos tudo o que vai acontecer daqui a 5 dias. E um planejamento de navios, que nós temos praticamente 50 dias de planejamento. Então, ou seja, não é um planejamento único, não é? Para cada atividade, nós temos uma rotina diária e, sem dúvida nenhuma, isso é feito com um conjunto de técnicos, de profissionais que estão diariamente, toda hora, monitorando e realimentando sistemas para que a gente tenha condições de executar um bom trabalho. Independente das relações municipais, estaduais e federais, numa operação dessa complexidade, numa das maiores organizações do Brasil, consegue fluir e cumprir o planejamento estratégico? Sem dúvida, né? Eu acho que a nossa história é muito ruim, né, na área portuária. O planejamento sempre foi crítico no Brasil todo. Nós estamos fazendo hoje um trabalho diferente, né? Nós estamos trazendo uma antiga autarquia para a condição de uma empresa pública com uma governança privada. Isso te permite utilizar novas ferramentas e essas ferramentas nos trazem instrumentos de gestão aplicados na rotina diária, com executivos de primeira ponta, que é a nossa diretoria hoje. E sim, nós conseguimos planejar e entregar, que é o que a sociedade espera, né? Nós temos que entregar aquilo que planejamos, anunciamos e temos que entregar. Então a diretoria cumpre uma carreira executiva normal, como em qualquer empresa, hoje com metas e etapas bem distintas. Bem distinta. E hoje eu posso dizer, o que nós fazemos lá está muito próximo de um altíssimo nível de governança numa empresa privada, né? Só para se ter uma ideia, o maior volume de licenciamentos ambientais numa empresa portuária hoje no Paraná é o porto, não são as privadas, né? Então, e fazer um licenciamento ambiental, todo mundo sabe a dificuldade, né? Nós chegamos no porto com uma licença ambiental, hoje temos 31 licenças ambientais, deixamos de ser o pior porto em gestão ambiental, somos o segundo do Brasil. Isso é trazer, vamos dizer, para dentro da administração pública, cuidado, ética, gestão e principalmente o planejamento, como já colocamos. E hoje o Porto tem uma área de influência de 800 mil quilômetros quadrados. Quais são os principais estados que abastecem o Porto hoje? Veja, nossos clientes estão distribuídos aqui quando falamos Brasil, né? Que temos clientes lá fora também. Nós estamos falando de Paraná, obviamente 70% do nosso movimento é Paraná. Nós atendemos Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, alguma coisa de Minas Gerais, quando falamos de fertilizante. Ou seja, o nosso cuidado não é planejar para um ator ou outro, nós temos que enxergar o conjunto da sociedade, mas acima disso, o conjunto de clientes que nós atendemos para de fato poder entregar um bom trabalho, com preços módicos, com uma boa logística, né? Enfim, atender aquilo que se planejou em toda a cadeia logística. Quantas pessoas hoje estão envolvidas diretamente na operação do Porto? Bem, na atividade portuária, que está diretamente ligada à administração do Porto, nós somos em 10 mil pessoas, né? Nós temos desde funcionários do Porto, temos 12 sindicatos que trabalham conjuntamente, temos hoje temos 32 contratos de arrendamento, 70 operadores portuários privados, né? Agências de navegação, despachantes aduaneiros, né? Enfim, fornecedores de navios, prestadores de serviço de limpeza, enfim, essa comunidade inicial nós somos em 10 mil, que diariamente faz um rodízio trabalhando na atividade. Para encerrar essa etapa do planejamento, a dragagem do canal, a eterna dragagem do canal, sempre é um aspecto extremamente relevante e difícil na operação portuária? Bem, é mais ou menos quando o cidadão comum pega uma estrada e começa a enfrentar buracos, não é diferente para o navio. A única coisa é que a dragagem é o buraco ao contrário. E por uma questão de natureza, nós temos 2 marés por dia e 2 vezes por dia a natureza tenta recompor o canal que é dragado artificialmente, não é?
Nós ficamos praticamente 10 anos discutindo dragagem no Paraná, mas de 2011 para cá nós estamos indo para a 4ª campanha de dragagem. Nós somos hoje o único porto no Brasil que temos 100% do calado operacional, vamos dizer, disponível, ou seja, nós estamos up to date, né? E diria mais, vamos anunciar agora, ainda esse mês, né, a dragagem de aprofundamento, que depois de 25 anos conseguimos resgatar, né, a dragagem com recursos do governo federal. Isso é muito importante para nós, quebrar um paradigma que no Porto do Paraná não se investia, o governo federal não investia, nós fomos buscar o recurso e vamos ter isso. Então serão 5 campanhas de dragagem em menos de 8 anos, né, que é a previsão que nós planejamos a longo prazo, né? Até a título de curiosidade, qual é a profundidade mínima necessária hoje em Paranaguá? Eu acho que para a gente não levar para um tom tão técnico, mas nós temos 15 metros na entrada da Barra. Quem ouve falar... Entre Galeta e Ilha do Mel. Isso, são 15 metros. Nós vamos para 14 metros até chegar no porto. Quando chega no porto são 13 metros. E esses dias até nos perguntaram, mas por quê? Né? É porque quando nós estamos entrando com o navio, você tem uma série de efeitos, né? Efeito onda, efeito vento, efeito maré, né? Que faz com que o navio se movimente. Então, para que se tenha um fator de segurança, para que não haja um toque de casco no fundo, né? Se trabalha com margens de maior, vamos dizer, adequadas, né? Isso é uma norma, né, que se segue. Então nós temos de 15 a 13 metros de profundidade. O grande diferencial competitivo do volume de Porto de Paranaguá é o agronegócio, especificamente o soja, Divide? É verdade. O agronegócio no Porto de Paranaguá representa 70% da nossa movimentação, seja na forma de grãos, né, de açúcar, a granel, mas também como a carne de frango, a carne de porco, né, o bovino também. Enfim, este mundo do agronegócio faz parte da nossa vida diária. E ela é muito importante, eu acho que não só para o Paraná, para o Porto, mas para o Brasil, né? O agronegócio sustenta aí a balança comercial brasileira pelo menos nos últimos 15 anos. Né? O Brasil que dá certo, a gente sempre fala. Eu costumo dizer que é o Brasil que dá certo, é um Brasil competitivo. Temos muito a fazer ainda, não é? Eu acho que nós temos que melhorar todo o conjunto logístico, não é? Eu vou apelar mais para ferrovia, né? Porque a gente discute muito pedágio, mas é porque não tem ferrovia. Se tivesse ferrovia, nós não estaríamos nem discutindo esse tema, né? Discute a opção 2 porque não existe a 1. E que não tem a 1. Eu acho que nós devíamos estar focados em discutir a opção, que é termos ferrovia, né? Já que você falou em ferrovia, falando um pouco de infraestrutura, existe um projeto aí para se fazerem alguns viadutos dentro da cidade e dar mais vazão e fluxo aos caminhões? É verdade. O Porto de Paranaguá tem, nos últimos anos, cuidado do seu canal de navegação, que é o maior ativo do porto, né? É a navegação. Nós fizemos todo um programa de requalificação das áreas do porto. Estamos reformando um cais que tem 80 anos. Estamos reformando 2.000 metros de cais, trocando guindastes, melhorando as vias públicas, iluminando dentro de padrões e normas exigidas, né, hoje. Mas isso não é o suficiente. O porto está crescendo, nós não temos dificuldades mais com filas, mas nós temos que melhorar. Hoje, nós não podemos impactar na cidade. Quer dizer, o planejamento da administração do porto não pode se ater somente a água e ao cais. Nós temos que olhar a cidade porque nós usamos isso, né? Então, nesse caso, o governo do estado determinou a APA que buscasse as alternativas. E nós fomos atrás, nós já estamos concluindo o orçamento de um viaduto na entrada da cidade, que eu diria que é uma das obras mais importantes que a gente tem, e o porto vai custear essa obra. Nós acreditamos em entregar esse viaduto, correndo tudo bem com a licitação, até 2017, né? Ou seja, queremos ter um canal desobstruído, mas também queremos ter as vias de acesso também desobstruídas. Vou pegar a deixa que você deu da palavra guindaste, traduzindo o que é esse investimento em shiploaders que foi feito no Porto de Paranaguá e qual a operação dele de fato? Pois é. Eu acho que são dos temas muito importantes, né? É muito comum, todos nós falamos, olha, quanto maior o navio, melhor. Redução de custo, economia de escala. Mas para carregar e descarregar um navio maior, eu preciso de um equipamento maior. Porque os navios eles não crescem somente no comprimento, eles crescem na largura também. Os equipamentos que nós tínhamos no porto,
e que funcionaram muito bem, eu acho que deram a sua contribuição, são da década de 70, quando os navios tinham aproximadamente 30 metros de largura. Hoje os navios são 40 metros de largura. Então, o braço, né, a lança do equipamento, ele estava atingindo basicamente o meio do porão do navio. Então, quando nós íamos carregar o outro lado do porão, nós tínhamos muita dificuldade, né? Ou seja, não dá para carregar, mas tem que reduzir a velocidade do escoamento do grão, tem que haver toda uma movimentação maior que atrasa a operação portuária. Com esses novos 4 equipamentos, nós estamos colocando os equipamentos do porto já no próximo século, né? Nós temos condições de atender navios de 50 metros de largura hoje e já está, vamos dizer, não são nem esperados isso hoje para o setor de granéis em Paranaguá. Mas com isso nós vamos ganhar velocidade, nós vamos ganhar performance, menos tempo, né? Eu acho que é uma visão muito clara. Imagina que na década de 70 estava se lançando o Corcel 1, né? E nós estamos em 2015, me parece que o Corcel 1 já não é mais uma boa tecnologia.